Nós vamos dar continuidade ao estudo da primeira carta de Pedro. Nós estamos olhando o capítulo 1 e estamos olhando as qualidades que Pedro fala que devem ser associadas à fé. Eu acho que a melhor palavra seria associar a fé e não acrescentar a fé, porque estou falando primeiro em segunda de Pedro, ou segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Mas é interessante, a fé não precisa ter nada para acrescentar a ela, né? Ela por si só é suficiente para a nossa salvação e nosso desenvolvimento. Mas Pedro nos fala para associar ou colocar junto à fé algumas características que fazem parte de um cristão que quer realmente viver de maneira dinâmica para a glória do Senhor. Então, capítulo 1, versículos de 5 a 7, diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então nós temos aqui Pedro nos dando 7 qualidades que precisam ser associadas à fé. E ele vai falar por que elas precisam no versículo 8. Porque essas coisas, se elas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão nem ociosos, nem infrutíferos. Então a razão de associar a fé a essas qualidades é para que nós tenhamos ou possamos dar frutos, ok? Mas nós vamos olhar então mais uma qualidade nesta manhã, mas antes de olharmos para ela, vamos mais uma vez suplicar ao nosso Deus que Ele fale aos nossos corações. Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa nos dirigir no estudo da Tua Palavra nesta manhã. Ó Deus, que nossos pensamentos estejam voltados para a Tua Palavra agora, Senhor. Que a nossa mente, o nosso coração se dobrem ante a Tua Santa Palavra, Deus. Que nós possamos ser edificados e transformados por ela a cada dia, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós já falamos sobre virtude e conhecimento. Virtude e conhecimento. Então, a virtude fala de excelência moral. A virtude fala de excelência moral. A segunda qualidade, que é conhecimento, é a soma da doutrina com a prática. Então é conhecer para praticar. E a terceira qualidade que deve ser associada à fé para sermos uma igreja dinâmica é o autocontrole ou domínio próprio, como nós temos na nossa tradução. Então a terceira qualidade a ser acrescentada é essa, é o desenvolvimento do autocontrole. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. A palavra domínio próprio no grego é krateia, que vem do adjetivo ekrates, que significa ekrates,
significa forte, robusto, que tem poder sobre, que domina, controla, modera e restringe, que se controla, temperado, que se contém. Então, autocontrole é alguém que domina os seus desejos, é o poder de controlar-se, é temperança, é saber controlar a si mesmo. No contexto que Paulo está ensinando, o que Pedro está ensinando, com o domínio próprio, o que é que Pedro, então, ele está dizendo para associar a fé ao domínio próprio? Por que razão ele coloca isso? Devemos lembrar que as instruções de Pedro foram escritas por causa de uma heresia que estava penetrando na igreja naquela época. Pedro então está combatendo erros, Pedro está combatendo problemas na igreja. Essa heresia era um pré-gnosticismo, não era ainda o gnosticismo na sua forma final. O que é o gnosticismo? O gnosticismo era uma heresia que colocava o conhecimento intelectual e místico acima de qualquer outra coisa. Então era uma forma, você tinha um conhecimento além, especial, que era dado para você de maneira mística. Essa era a ideia do gnosticismo. Então é um gnosticismo embrionário que está acontecendo naquele período em que Pedro escreve, porque na verdade o gnosticismo só vai se desenvolver mesmo no século II. Então aqui no início da igreja já é no início desse gnosticismo, né? É o que chamamos de pré-gnosticismo, né? Então é uma espécie de sincretismo que reunia várias ideias de religiões gregas e filosofias gregas, e por aí vai, né? Com essa ideia de conhecimento, da gnosis, né? O conhecimento superior, uma espécie de um conhecimento então místico. E esse gnosticismo ele influenciou a sociedade daquela época por mais ou menos 150 anos. Então foi uma heresia que durou um bom tempo e que dominou a igreja e o mundo conhecido. Mas é interessante que vira e mexe o gnosticismo ele ganha uma nova roupagem e aparece de novo no meio cristão até nos nossos dias, né? Se nós formos olhar aí, nós vamos ver algumas pessoas que tiveram supostos conhecimentos místicos, tiveram um conhecimento além dos demais. Temos aí seitas que foram criadas porque alguém ouviu um anjo que foi lá na sua casa durante a noite e lhe deu uma nova doutrina. Nós temos aí livros de outras seitas que são equiparadas com a Bíblia ou até superiores à Bíblia. Isso também foi uma revelação divina. Nós vamos ter aí uma senhora de uma doutrina bastante conhecida que já escreveu muitos livros e que foram publicados, desta senhora e principalmente ela sempre previa o final do mundo, e a previsão do fim do mundo dela já foi revista várias vezes, porque nunca dá certo, né? Nunca funciona o que ela disse. E aí os intérpretes dela, da senhora Ellen White, querem continuar interpretando as suas doutrinas. Isso é uma espécie de gnosticismo, é uma espécie de um conhecimento superior, e isso nós podemos ver muito no neopentecostalismo moderno também. Os grandes líderes, eles tiveram um encontro especial, eles têm um conhecimento especial, eles estão acima das pessoas comuns da igreja. Isso é uma espécie de domínio mental sobre as pessoas.
E essas práticas, então, elas vão somente se moldando, mas que continua sempre no nosso meio, né? Então, na verdade, ele vai se apresentando e se remodelando a cada dia. Mas é interessante que algumas coisas que Pedro vai falar sobre os falsos mestres também, ele diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 1: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E no capítulo 2, na sequência ali, nós vamos ver Pedro dando várias características dos falsos mestres. E nesse texto temos algumas características desses pré-gnósticos, e quero destacar apenas uma delas. Eles eram licenciosos ou libertinos. No versículo 2 diz: e muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Libertinagem é livre de qualquer compromisso moral. Essa é a ideia que Pedro está passando. Por isso que ele vai acrescentar na lista as qualidades para associar a fé à virtude, que é a excelência moral, ao contrário dos falsos mestres, que não tinham nenhum compromisso com a moral. E Pedro então fala: vocês precisam acrescentar a virtude. Então, na verdade, eles eram desregrados. Podia tudo, podia fazer o que quisesse, era uma luxúria desenfreada. No capítulo 2, versículos 6 a 8, Pedro vai associar o comportamento deles aos da cidade de Sodoma e Gomorra. Ou seja, tamanha era a sua libertinagem. Porque os gnósticos, eles entendiam que não havia nenhuma relação entre o corpo e a alma. Eles criam que a parte material não afetava a parte emocional, nem a espiritual. Ou seja, na ideia deles, na ideia desses falsos mestres, o corpo era matéria, e a matéria seria descartada após a morte. Então eles podiam fazer o que eles quisessem com o corpo, que isso não interferia no espiritual. Então eles não se preocupavam com a santificação, eles não se preocupavam com relacionamentos ilícitos, o que é uma marca também da nossa sociedade atual. Não há mais limites para o mal, não há mais limites para a licenciosidade, não há mais limites para aquilo que abusa e abusa, principalmente no que diz respeito ao corpo. Então nós vemos isso nos nossos dias. Nossa sociedade atual vale tudo para ter um prazer físico. Na nossa sociedade atual, os jovens são influenciados a pensarem dessa forma, que o mais importante é o exterior e não o interior. Vivemos um período onde há um culto ao corpo, as roupas indecentes, as danças sensuais, há programas sensuais na TV, uso de bebidas alcoólicas, o incentivo do abuso do corpo, e por aí vai. No versículo 10 também nos ensina que satisfazer os prazeres físicos de forma desregrada é seguir a carne. Vai falar especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões. E no versículo 12 ele fala de alguns prejuízos causados pela falta de autocontrole. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de destruir. Então, na verdade, o que a Bíblia nos mostra é que todo pecado traz prejuízos físicos, emocionais e espirituais.
Não há essa separação entre corpo e espírito. O que eu faço com a minha vida, com o meu corpo, ele afeta meu coração, minha santificação. E algumas coisas que podemos ter aqui: enfermidade física e emocional é um dos prejuízos. A falta de autocontrole. Por exemplo, a ira pode provocar úlceras e outros males por causa da adrenalina, né, e outras substâncias químicas que o corpo produz. A amargura, que é o oposto da ira, causa os mesmos males na nossa mente e no nosso espírito. E além dos males naturais, que são consequências diretas do pecado, a Bíblia afirma que todo aquele que pratica libertinagem sofrerá castigos da parte de Deus. 2 de Pedro 2, 4 a 6 diz: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-os a ruína completa, tendo-as posto, por exemplo, a quantos venham a viver impiamente. Olha, o exemplo que a Bíblia dá é que aqueles que vivem impiamente serão também castigados, como foi Sodoma e Gomorra, ou como aqueles dos dias de Noé. Isso quer dizer que o segundo prejuízo, além da morte física, também é a condenação eterna. Então, Deus nos ensina que devemos associar a nossa fé ao domínio próprio, porque o domínio próprio é uma necessidade em todos os tempos, em todas as culturas, em todas as circunstâncias. Quais são as bênçãos de praticarmos o domínio próprio? Alguns exemplos. Um deles eu acho que vai fazer parte das nossas lições aí, que é José. José é um grande exemplo de domínio próprio. E essa palavra, essa ideia foi usada para José quando ele controla as suas emoções e os seus sentimentos em relação aos seus irmãos. No capítulo 43, versículos 30 e 31, diz: José se apressou e procurou onde chorar, porque se envolvera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servia a refeição. Então essa ideia de conter-se é dominar-se, é ter domínio próprio, é segurar ali aquela emoção. Ele dominou suas emoções, controlou seus sentimentos. Ele se autocontrolou para não revelar a sua identidade, porque José tinha um plano e ele queria que os seus experimentassem arrependimento genuíno antes dele se revelar. Por isso que ele controla suas emoções. Então a primeira bênção é que quando praticamos o domínio próprio, nos tornamos pessoas importantes nas mãos de Deus para ajudarmos outras pessoas a serem melhores. Ou seja, a prática do domínio próprio, eu sou usado por Deus e ajudo outros a também a aprender a ter o domínio próprio ou ser uma bênção nas mãos de Deus. O domínio próprio de José também foi demonstrado quando ele não se deixou seduzir pela esposa de Potifar. Ali foi domínio próprio. Ele foi tentado pela mulher de Potifar todos os dias. Versículos de 7 a 10 do capítulo 39 diz: aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tenho por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar e estar com ela. Interessante, né?
Eu acho muito interessante que a resposta de José é: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não está aqui, na sua grande preocupação não é ele pecar contra o Potifar, mas é contra o Senhor. Porque, em última análise, todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Então ele não pecaria contra o Senhor, essa é a ideia. E qual foi a bênção? A bênção foi a intervenção de Deus em sua vida, fazendo-o próspero. O Senhor foi benigno para com ele, depois que ele foi preso. E Deus o abençoou mesmo ali na prisão, tanto que ele se tornou líder lá dentro, né? Eles confiavam em José lá na prisão, e logo depois ele se tornou a segunda pessoa mais importante no Egito, depois daquele sonho que ninguém conseguia interpretar, e lembraram-se de José, e ele então interpreta o sonho do faraó sobre os 7 anos de grande abundância e os 7 anos de grande pobreza. Então o faraó faz José o segundo homem mais importante do Egito, só abaixo do próprio faraó. Mas é interessante que o faraó tirou seu anel e deu para que José pudesse selar as coisas, ou seja, ele passou a ter total confiança em José, e isso era intervenção de Deus na sua vida. Por quê? Porque José foi uma pessoa que soube dominar-se, que soube controlar suas emoções e confiar no Senhor. Quando controlamos as nossas emoções, aprendemos a confiar no Senhor. Então o que Pedro está dizendo é que devemos associar a nossa fé, além da virtude, que é a parte moral, e do conhecimento, que é a prática, junto com a doutrina, o domínio próprio. O domínio próprio. O domínio próprio, então, tem a ideia de que eu me controle para ser usado para o Senhor. O domínio próprio, ele é algo que eu aprendo a me controlar. Às vezes as pessoas podem deixar de passar em testes, por exemplo, no mercado de trabalho, e aí a Ana seria melhor preparada para falar sobre isso do que eu, porque ela mexe com essa parte, mas por causa da falta de autocontrole. As pessoas podem até ser bem preparadas, mas não conseguem se autocontrolar no momento de uma entrevista ou de um teste para um emprego. Então ela acaba perdendo isso. Outros perdem o emprego por falta de domínio próprio, por estourarem ou saírem, perderem as estribeiras, né? Então é falta de domínio. Outras já são admiradas e conseguem promoções porque sabem se controlar. Pessoas constroem famílias e relacionamentos saudáveis pela prática do domínio próprio. Então Deus nos capacitou para sermos participantes de sua natureza divina. Isso significa que Ele nos capacitou a controlarmos o nosso eu. Ou seja, podemos controlar nossos desejos, podemos controlar nossas emoções e os nossos pensamentos, porque Deus já nos capacitou para isso. Nós já somos capacitados. Pedro vai nos dizer que Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo. E ele vai falar: por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, associai junto à fé, que é aonde Deus me deu tudo que eu preciso para a minha vida, inclusive no fato de eu me controlar. Então Pedro nos encoraja a nos esforçarmos a fazer tudo que está ao nosso alcance para termos uma vida caracterizada pelo domínio próprio, de maneira que eu domine o meu eu, para que Deus seja revelado em mim.
desafio para nós é desenvolver uma vida caracterizada pelo domínio próprio. A falta de domínio próprio nos traz graves consequências. Pode trazer graves problemas dentro da família, dentro do trabalho, com colegas descrentes, com irmãos na igreja e por aí vai. Então precisamos aprender a dominar o nosso temperamento. Esse é um desafio para as nossas vidas. Esse é um desafio para a minha vida em particular. Eu tenho que aprender a dominar o meu temperamento. Não é fácil não. Vocês pensam que eu sou bonzinho, eu não sou não, né? Meu temperamento não é um temperamento fácil, mas eu tenho que ter autocontrole. Deus já me capacitou para isso. Então eu tenho que me esforçar para usar essa capacitação de Deus para o domínio próprio, para que Deus seja revelado em mim a cada dia, para que a igreja seja abençoada dessa maneira, e dessa maneira nos tornamos pessoas bem-sucedidas e crescemos pela graça e pelo conhecimento de nosso Senhor, aprendendo a nos dominar. Amém? Que assim Deus nos abençoe.